Olá, bem-vindo todos. Olá, gente, tudo bem? Boa noite, boa noite. Tudo bem? Opa, peraí, eu esqueci de fixar aqui, fixar. E aí, meu amigo Rodolfo Salvato? Boa noite a todos. Então, meu nome é Ivan Pena, sou especialista em reprodução assistida e a gente está aqui de novo numa live aguardadíssima. Primeiro, um grande amigo meu, acho que talvez tenha sido uma das primeiras lives que eu fiz, foi com o Rodolfo Salvato. É um cara que me ajudou muito aqui no Instagram e a gente está fazendo uma parceria legal para um monte de coisa, tá? Então eu vou chamar ele aqui para ele se apresentar, tá bom? Também especialista em reprodução assistida. Deixa ele dar o oi dele também. Estamos com a casa cheia. Oi, Suelen, tudo bem? Olha, todo mundo que estiver assistindo a gente aí, dá um toquezinho lá no coraçãozinho para subir a nossa live. Isso. E manda um direct aí para quem você achar que é importante. Meu amigo Rodolfo Salvato. Tá aqui, porque minha cara careca ninguém merece, né? Nada, tá ótimo, rapaz. Rapaz, tá aí, ótimo. Você falou aí da nossa primeira live junto, né? Rapaz, acho que eu fiz tanta live que eu tô sem camisa, cara, pra fazer de novo, porque eu tô vendo que eu tô repetindo as camisas das lives todas, cara. Olha, eu sou um dos caras que dou aula lá na Universidade de Didática, né? Lá na UF. E uma coisa que eu falo é o seguinte, olha, se depois da sua apresentação as pessoas não lembrarem qual era a camisa que você estava usando, significa que a sua aula foi muito bem dada. E eu não lembro dessa camisa antes, nem das últimas então que você usou. Meu amigo, é um prazer estar aqui com você. Se apresenta aí, meu amigo, para as pessoas. Prazer enorme estar aqui com você, meu grande amigo. Eu sou Rodolfo Salvato, sou médico, ginecologista, especialista em reprodução humana, diretor da Clínica Para Ser. E estou muito agraciado por estar participando dessa live mais uma vez com você, meu grande amigo e professor Ivan Pena. E no final, hoje a gente tem uma surpresa para contar para o pessoal. Algumas pessoas já viram nos stories da gente, mas nós nos unimos para tentar ajudar mais pessoas que a gente puder fazer. Exatamente. O nosso objetivo é ajudar vocês a engravidar, seja como for, gente. A gente não está aqui para ficar vendendo fertilização in vitro, não sei o que, não. A gente quer ajudar vocês. Esse é o nosso objetivo, né, Ivan? É isso aí. Se no final precisar disso, nós fazemos. Mas talvez possa acontecer o que a gente tem visto nos nossos perfis, né, Rodolfo? Um pouco de informação e essa informação relevante para que você possa conseguir engravidar, tá? Muitos milagres acontecendo com essas dicas, né, Ivan? Muita coisa acontecendo, isso é bem legal. É isso que nos satisfaz, né, Ivan? Porque essa é a nossa missão. A gente ama o que faz, a gente não ama o dinheiro, a gente ama o que faz. O dinheiro é consequência. É isso aí. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu continuo no perfil, porque todas as vezes que uma paciente que não tem acesso, muitas das vezes a pessoas de reprodução, mas que a partir das nossas dicas consegue engravidar, me encanta. Isso é a maior bênção que a gente recebe, cara. Isso é muito gratificante, entendeu? Tudo que a gente planta, a gente colhe, né, Ivan? Se a gente tá fazendo bem, cara, a gente vai colher o bem com certeza. Mas vamos lá, vamos pra live, meu amigo, porque tem pouco tempo e muita pergunta. Olha, só nas caixinhas são 200 perguntas. Eu vou começar com as caixinhas, tá? E aí depois eu venho pro pessoal que tá aqui, tá bom, gente? Vamos começar lá pelas caixinhas. Rodolfo, já que dessa vez você é o meu convidado e você vai comer... Olha, tem a pergunta, Rodolfo. Peraí que eu não parei de rodar ainda, só para você ter uma ideia. Não cheguei à última ainda. Essa aqui é para você. Vamos lá. Menstruação todo mês, certinho. É um sinal de que está ovulando? Teoricamente sim, né, meu amigo? Porque o que controla a menstruação é a ovulação. Se a paciente ovula, ela está lá fazendo a fase folicular,
ovulando e entrando na fase proliferativa. Mas a gente sabe que nem todo mundo que menstrua ovula. É verdade. É engraçado a gente falar sobre isso, porque a sociedade americana, até 2000, eu não lembro agora, 2012, não sou muito bom desses negócios, ela falava o seguinte: se você tem uma paciente que está investigando infertilidade e ela menstrua todo mês, não precisa fazer teste de ovulação porque ela está ovulando. Aí depois, eles começaram a ver que não, que tinha um pequeno número de pacientes, de mulheres que mesmo menstruando todo mês não ovulavam. Mas o que a gente pode dizer é que o mais provável é que ela esteja ovulando, né? Isso é um bom sinal para ela. É um que vai ajudar ela. E outra coisa, Ivan, tem que lembrar que são ciclos regulares. Porque muita gente tem ciclo aí irregular de 50, 60 dias, 40 dias e acha que está ovulando e às vezes não está. Então tem que ovular todo mês, tem que menstruar todo mês certinho, tá, gente? Isso é um ciclo regular, geralmente. Pode variar, não é 28, 30 dias, pode ser de 24, 26, mas se está vindo aí todo mês direitinho, significa que você está menstruando regularmente e, teoricamente, a ovulação está vindo. E você tocou num ponto importante, que às vezes a gente fica conversando, que já serve de dica para você que está tentando engravidar. Você não tem que esperar que o seu ciclo, ou seja, o primeiro dia da menstruação com o próximo primeiro dia, seja sempre 28 dias ou sempre 25 dias. Como o Rodolfo falou, você pode ter uma pequena variação, um dia 28, um dia 24. O que você não pode ter um intervalo maior do que 7 dias, porque aí tem chance de você fazer a ovulação. E uma outra grande dica que eu sempre dou, Rodolfo, eu já vou até adiantando aí, pode ser que essa pergunta apareça, se você nos últimos 12 meses menstruou 8 ou menos de 8 vezes, provavelmente você não está ovulando sempre, né? Eu acho que é uma grande dica para poder o pessoal fazer a marcação. É por isso que a segunda dica, né, Ivan, já falando aí, é baixar o aplicativo, né? Aqueles aplicativos de controle da ovulação que são excelentes. Você tem números aí no seu Android Store, na Apple Store, e você tem que preencher corretamente os dados, porque muita gente baixa o aplicativo, esquece de preencher lá os dados corretamente, e aí você não tem as dicas que o aplicativo dá. Mas é claro que o aplicativo não é tudo, Ivan, senão a gente não estaria aqui, né? Era só baixar o aplicativo. Não, e na verdade, tem um trabalho falando que o aplicativo é a segunda melhor maneira. A primeira qual é? Aquilo que a gente vai ensinar, né? Que é o muco cervical. Esse aí é o campeão, porque é antes. Ó, agora deixa eu responder. Dor no pé da barriga é um sinal que houve nidação? Então, eu hoje botei um vídeo lá no Reels, foi muito legal, foi super bem visto. Mas eu vi algumas perguntas, tipo, o que é nidação? Gente, nidação é quando o embriãozinho grudou, que aconteceu a gravidez. Porque não adianta você ter o embrião se ele não gruda no útero, né? Então, grudar no útero é nidação. Você tem alguns sintomas. E, realmente, a cólica, ela pode ser um dos sintomas da nidação. Mas sempre lembrando, gente, o seguinte, que não é só a cólica. Porque a questão da cólica, você pode estar confundindo com uma dor pré-menstrual, ou seja, que você vai menstruar. Qual é a grande diferença? Exatamente a dica que eu coloquei lá no Reels. Normalmente, a nidação acontece entre 6 a 12 dias, ou seja, pelo menos uma semana antes de quando deveria vir sua menstruação. Então, se a cólica está acontecendo nesse período, pode ser, não é certeza, de que está acontecendo a nidação, né, não, Rodolfo? Uma coisa importante também, Ivan, é que também pode dar um pequeno sangramento na calcinha às vezes, né? Mas não um sangramento abundante, tá, gente? Vocês têm que perceber que não é um sangramento abundante, é uma pequena assim, borrinha assim na calcinha, às vezes pode acontecer. Não se desespere, isso é comum acontecer, porque, como o doutor Ivan está falando, na nidação você tem implantação do embrião e ele invade essa parede do endométrio, que é super vascularizada, e aí, às vezes, dá um pequeno sangramento aí pelo colo uterino, e aí você vê na calcinha. Então, não se desespere, você não está abortando, você não está menstruando, e porque muita gente confunde. Ah, minha amiga engravidou menstruando. Na verdade, ela não menstruou, né, Ivan? Na verdade, ela teve ali um arranjo placentário, que fruto dessa nidação, sangrou, ela achou que fosse menstruação, mas na verdade ela estava engravidando. Olha que benção. Ou podia ser alguma coisa no colo, né? Podia ser alguma coisa no colo.
Ô, Rodolfo, deixa eu dar uma paradinha nesse momento. Você que tem aí, meu amigo, aquela capacidade do celular de colocar a imagem atrás, você consegue colocar o negócio do nosso webinário aí? Eu não consigo porque você que está mandando na live. Ah, é verdade, porque aqui eu não consigo colocar. Gente, só para contar para vocês, não sei se vocês estão sabendo, mas eu e o Rodolfo vamos fazer um webinário. O que é um webinário? É uma reunião só para as pessoas que se cadastrarem lá no meu LinkedIn, lá no meu Linktree, lá no meu perfil, tem lá o código para vocês se cadastrarem nesse webinário. Ele é completamente de graça. E nesse webinário vai ser... Porque que acontece? Normalmente o Instagram só dá 1 hora. Então nós vamos nos juntar, né, o Rodolfo, para poder Vocês dar vão ter mais um monte de hora informação. Dr. Ivan e Dr. Rodolfo. Exatamente. E tem uma outra novidade que a gente vai contar lá, mas que a gente não vai contar agora, né? Isso para ajudar vocês. Então, quem quiser, quem tiver interesse, é só clicar lá no meu perfil, tem lá o Linktree, só clicar no webinário e se cadastrar lá no webinário. Tá bom? Deixa eu ver aqui uma outra. Eu esqueci de botar no meu, vou botar no meu também hoje. Para vocês não tem problema, a gente vai falando sobre essas coisas todas. Gente, eu tô vendo que tem muita gente colocando pergunta aqui nos Não, vamos responder. Nós vamos responder. Mas tem um ponto de interrogação aí para você, Ivan? Para as pessoas clicarem no ponto de interrogação? Não tem. No meu não tem, mas eu vou depois a gente vai puxando e vai fazendo. Beleza. Tá? A gente deixa pro webinário, não é, Ivan? A gente deixa essas perguntas pro webinário. Não, e eu acho que até lá o dia do webinário, dia 11 de agosto, nós vamos ter alguns encontros, a gente vai responder as perguntas, gente, aqui, e a gente vai tentar responder o máximo possível. Rodolfo, vamos tentar então ser mais sucinto, o que der, pra gente... Ó, tem um monte de gente conversando aí que tá inscrito no canal aí, Ivan. Olha que legal. Ó, legal. Aí, isso aí. Porque eu esqueci de falar, né? A gente tem um canal tanto no WhatsApp quanto no Instagram, que fica mandando um monte de informação. Então, olha só. Quem tem ovário policístico não pode confiar nas datas que o aplicativo indica da fertilidade. Verdade. Então, por quê? Porque esse é um dos problemas também pelo qual a tabelinha faz as pessoas engravidarem. Quem tem ovário policístico tem uma tendência a fazer a falta da ovulação. Então, menstrua em datas que não são específicas. Então, uma vez tem um ciclo de 35 dias, outras vezes tem um ciclo de 21 dias. Passa aquele intervalo de 7 dias de um ciclo para o outro. E aí o aplicativo usa um programa matemático. E aí o programa matemático não consegue calcular, ele faz a média. Quando ele faz a média, normalmente ele erra. Então, assim, para quem tem ovário policístico, até regular a sua ovulação, o aplicativo ele não é o ideal, entendeu? Para isso, Você quer falar alguma coisa? Então, para isso, o importante é você atender aos sinais que o seu corpo dá como dica que você está ovulando. Não é, Ivan? Como o muco cervical, esse sangramentozinho, a questão da temperatura, e uma dorzinha pélvica. Então, você também tem que se conhecer também para saber o motivo de você estar ovulando ou não. E não somente confiar no aplicativo. Porque o aplicativo é uma máquina. É um algoritmo ali de uma coisa que acontece, mas nem sempre é fidedigno. Verdade, ó. Aqui tem uma outra pergunta. Estar ovulando, para você, Rodolfo, é mais fácil para engravidar ou você pode engravidar qualquer dia? Como é que é isso aí, Rodolfo? Então, na verdade, gente, a mulher ela ovula geralmente na metade do seu ciclo menstrual. Então, se ela tem um ciclo de 28 dias, ela vai ovular no 14º. Se ela tem um ciclo de 26, ela vai ovular no 13º. Se ela tem um ciclo de 30, ela vai ovular no 15º. Então, geralmente, é nesse período aí que você está ovulando. E para isso, você tem que calcular o período fértil. Geralmente é 3 dias antes, 3 dias depois. E aí, tentar aí ter as relações sexuais nesses dias aí por seguir. Porque é muito difícil você saber exatamente quando você vai ovular. Geralmente tem uns sinais, não é? Que é como, por exemplo, o troca do muco cervical para aquele muco filante, para um muco mais de catarrinho. Você sente essa dorzinha. Então, se você acordou mais ou menos lá no 14º dia do seu ciclo é de 8 dias, com uma cólicazinha, pode ser um sinal muito forte que você esteja ovulando. Mas o ideal, né, Ivan, não é lá namorar no dia da ovulação, né? O ideal é um pouquinho antes, não é verdade? Fala aí. Porque o espermatozoide, ele demora um tempinho para chegar lá na trompa. Então, e essa é uma das coisas que eu critico muito, por exemplo,
os kits de ovulação, porque quando o kit de ovulação dá positivo, você pode ter tido positivo meia-noite. Você acordou às 8 da manhã, fez o kit, ele deu positivo, e o espermatozoide não vai ter tempo de chegar. Em compensação, o muco, quando você está com aquele muco lá com 8 centímetros, que nem o TikTok que eu fiz lá e tal, que o pessoal adorou, em 2 dias, em 1 a 2 dias, você está ovulando, então o espermatozoide já vai estar lá, entendeu? Então, porque o óvulo só vai ficar viável 24 horas, de 12 a 24 horas. Então, tudo isso tem que ser... Por isso que não é fácil engravidar, gente. Qual é a taxa de gravidez? Por mês é de 20%. É uma taxa muito baixa. Isso quando tem menos que 35 anos, né? Exatamente. Então, assim, no acumulado... Isso, no acumulado é que a coisa fica melhor, entendeu? Mas não é tão simples assim. Ó, esse aqui também é legal. Quais os dias realizar o exame de sangue para conferir a ovulação? Então, na verdade, se você vai usar o exame de sangue, você teria que ver o LH, que é o hormônio que faz a ovulação. Porque se você for ver a progesterona, você já ovulou, certo? Então, para você ver o LH, você vai ter que ver exatamente o que o kit, quando você compra na farmácia, faz. Ele tem ali naquele papelzinho uma coisa sensível ao LH, né, que é o hormônio da ovulação, que faz ovular, faz romper o folículo para o óvulo cair na trompa, e aí te diz que aquilo aconteceu. Mas o que acontece? Você, para fazer o exame de sangue, você teria que acertar o dia que estava acontecendo. Então, o ideal é que você não faça isso. O ideal é que você use o seu muco, mas se você for fazer alguma coisa técnica, o melhor método é a ultrassom seriada. Concorda comigo, Rodolfo? Claro, claro. E se fizer o exame de sangue, né, Ivan, é fazer para depois. Para você ver a progesterona. Sim. Se ela estiver alta, significa que você ovulou. Mas fazer o exame no dia para ver se você está ovulando ou não, é bem difícil, gente. Não é recomendado, porque o falso positivo, falso negativo é muito alto. Não é um exame específico. E é o ideal você fazer realmente uma ultrassonografia seriada. Mas isso não é para todo mundo, né, Ivan? Quem aí tem a disposição de fazer ultrassom seriada? Nem paciente com convênio consegue direito, é um custo você ficar marcando lá direitinho. E tem uma coisa maravilhosa que é o período fértil com muco cervical, que a gente vai ensinar a fazer, porque, entendeu? Tenta isso primeiro. É claro, tem algumas mulheres que não conseguem fazer isso tudo. Então, fica um pouquinho mais complicado, entendeu? Exatamente. Deixa eu te... esse agora... legal, Ivan. Ah, tá. Ah, isso aí. Tive muco clara de ovo. Estou ovulando? Sou eu ou você? Eu já não sei mais quem responde. Acho que sou eu agora. É você, vai lá. Sim, teoricamente sim. Mas o interessante, gente, é vocês avaliarem como pegar, teoricamente, esse muco cervical, né? Porque tem gente que acha que... Tem mulheres que tem tanto muco, né, Ivan, que sai na calcinha mesmo. Verdade. E aí ela tá lá e vê lá o muco saindo na calcinha. Tem mulheres que vê no banho. Mas tem mulheres que, se você não colocar ali o dedinho ali na pontinha ali dos pequenos lábios e avaliar o teu muco, você não vai perceber. Porque tem muita mulher, né, Ivan, que acha que eu não estou sentindo meu muco. Mas será que você está vendo realmente se você tem muco ou não, né, Ivan? Porque às vezes você não está examinando ali direito, está botando ali o dedinho ali nos seus pequenos lábios para avaliar realmente se esse muco está ali ou não. Tem algumas coisas. Primeiro é o seguinte, não é porque você não tem muco que você não está ovulando. Talvez a capacidade das suas glândulas de produzir o muco não é grande o suficiente. Tá? Então, isso é uma dica, porque às vezes você fica com a ideia, nossa, eu não consigo ver aquele muco e tal, não estou ovulando. Não, você está ovulando. É que às vezes as suas glândulas não produzem muco suficiente para você ver. A segunda dica que eu dou é o seguinte... Tem muita gente rindo aí do muco. Eu não consigo ver porque o meu já parou aqui. Mas uma coisa interessante de vocês fazerem também é o seguinte, uma dica que eu acho legal é, na hora que vocês forem ao banheiro fazer pipi, faz uma forcinha como fosse evacuar, que às vezes ele sai no papel higiênico. E aí vocês olham, e às vezes ele pode estar um pouquinho branco, gente, não quer dizer nada demais. Ele está simplesmente branco, porque depois que ele sai do colo, ele se mistura com outras coisas. Entra na microbiota vaginal. E isso é normal. Então, não se preocupa. O muco é a melhor coisa que vocês podem ter. Tá? Ó, vou aproveitar aqui que a gente está com 507 pessoas na live. E eu vou falar de novo. Lá no meu perfil, no Linktree, tem um link para o webinário. O webinário grátis que a gente vai fazer. Porque aqui o Instagram só nos dá 1 hora. Nós vamos fazer mais tempo para poder ajudar vocês
a engravidar, e a gente vai ter também uma surpresa nesse dia do webinário. Quem puder se cadastrar lá, é só ir lá no perfil, no meu perfil, lá do Instagram, apertar o botãozinho do Linktree e poder se cadastrar nisso aí, que eu e o Rodolfo vamos estar lá nesses dias. E vocês acabam entrando em alguns grupos de WhatsApp e Telegram que vão avisando quando é que vão aparecendo, quando é que estão as informações que a gente está colocando, os vídeos que a gente está colocando. Por quê? Porque muitas das vezes o Instagram não entrega. E aí a gente, pelos grupos, a gente consegue entregar, entendeu? Ivan, Rodolfo, só uma dica aí do muco, né? Já que a gente tá falando de muco, é interessante o seguinte, que às vezes, gente, o muco vem um pouquinho como um rajadinho rosinho de sangue. Às vezes ele não vem clara de ovo clarinho, mas às vezes um pouquinho de sangue. Não se preocupe com isso, gente. Que isso às vezes pode ser ali do próprio colo uterino, que é uma área muito friável, e que às vezes dá um sangramentozinho. Verdade. Então, se vê o muco com um pouquinho de sangue, não se preocupe, isso não vai atrapalhar em nada a tua possível gravidez no futuro, se Deus quiser. Essa é boa, essa eu vou falar. Então, bom, e eu que ovulei 3 vezes e estou grávida de trigêmeos natural. Ih, rapaz. Primeiro, parabéns. Primeiro, parabéns. Você sabe, Rodolfo, eu vou contar uma história para vocês que estão assistindo aqui. A primeira vez que eu tive contato com trigêmeos, e que acho que foi uma das coisas que mais me emocionou e que me fez também ir para esse lado da reprodução, eu estava na residência. Eu fazia residência na Carmela Dutra, e aí chegou uma moça grávida de trigêmeos, ninguém queria ver. Eu vi, olha, na época eu dei o meu celular, o telefone da minha casa, que eu falei assim, o que ela precisar, eu vou estar junto dela. Ela era uma pessoa muito humilde. Uhum. E o engraçado nessa história é o seguinte, ela já tinha um filho de 1 ano, Rodolfo. Uhum. E aí ela engravidou, ela ovulou 3 óvulos e fertilizou os 3 óvulos, eles são totalmente assim, não são gêmeos idênticos, e estava grávida de 3, coitada. O marido, quando descobriu que ela estava grávida de trigêmeos, isso foi em 2001, gente, tem muito tempo, hein? Fugiu. Fugiu, marido, ficou desesperado. Os homens ficaram desesperados, um absurdo. E aí, eu fiz todo o apoio para ela, a minha família ajudou também um pouco, a gente não tinha muitas condições, mas a gente ajudou muito ela. E aí eles nasceram. Foi o primeiro parto de trigêmeos que eu já tinha feito, uma equipe inteira, e um deles se chama Ivan, e eu sou padrinho deles até hoje, um deles. E é legal que eu pude ajudar, né? O resto da vida foi andando. Agora, por que eu quero falar isso? Por quê? Eu conheço muita gente, e muita gente que deve estar me assistindo agora, que gosta de usar aqueles indutores da ovulação por conta própria. Muito bem, não é não, Rodolfo? Tem vários casos assim, inclusive famosos na televisão. E elas não falaram quíntuplos, os quíntuplos queridos. Não naturalmente, mas elas não confessam que tomaram o famoso indutor aí que você vai falar. Não vou falar o nome do indutor, porque eu não falo o nome de remédio aqui na live, porque eu tenho medo que o pessoal tome. Na minha live eu falei, dei mole. Eu não falo. Então, o que acontece, gente? Qual é o problema de você tomar um indutor e não fazer o ultrassom? Porque quando você está comigo, está com o Rodolfo, a gente normalmente faz o ultrassom para ter certeza que está acontecendo uma ovulação, no máximo 2, né, Rodolfo? Depois disso, a gente é obrigado a cancelar pelo risco disso. Então, esses óctuplos, quíntuplos que vocês veem, normalmente foram mulheres que não fizeram fertilização in vitro. Não tem nada a ver com fertilização in vitro. Tem que elas tomaram remédio sem acompanhar a ovulação. E aí, como a nossa amiga aqui, que eu tenho que dar o parabéns para ela 3 vezes. Rodolfo, parabéns 3 vezes, Rodolfo. Parabéns 3 vezes para ela aqui. 3 palmas. Vão ter gêmeos, quíntuplos e por aí. Queria saber o nome do indutor, eu vi, Rita, mas eu não vou contar não, tá todo bom? Mundo querendo, Ivan. Deixa eu achar uma para você agora, Rodolfo. Só um negócio legal, né, que aconteceu comigo semana passada, numa captação de ovo por fertilização in vitro, que o folículo, geralmente, aquela bolinha preta que a gente olha no ultrassom, só tem um óvulo ali dentro. Mas, em alguns casos... Né? Podem ter 2 óvulos ali dentro. E essa paciente, quando eu captei desse folículo, vieram 2 óvulos. É nesses casos que, às vezes, as pessoas engravidam de gêmeos tendo ovulado um só folículo só. Em vez de ter um corpo lúteo, em vez de ter 2 corpos lúteos, teve um corpo lúteo só que ela engravidou de gêmeos.
porque naquele folículo vieram 2 ovos. Isso que muita gente não entende isso, né? É verdade. Rodolfo, essa é para você. A fase lútea. A fase, então, explica para o pessoal o que é fase lútea, entendeu? A fase lútea é a fase depois da ovulação. Como eu falei aqui, né, no início da live, você tem 2 fases do ciclo menstrual. Fase proliferativa. Por que é proliferativa, gente? Porque o endométrio está proliferando. Então o endométrio tem que ficar grossinho para receber esse embriãozinho. Se esse endométrio não recebe o embriãozinho, o que acontece? O mesmo hormônio que é a progesterona, que fixa lá o embriãozinho, também faz esse endométrio descamar. E aí a gente chama de fase lútea. Por que é lútea? Por causa do corpo lúteo, que se forma depois da ovulação. E, gente, ela não é fixa com 14 dias, não. Como a gente falou, dependendo do teu ciclo menstrual, essa fase lútea pode variar muito. Só um detalhe, né, Ivan? Geralmente, às vezes o ciclo da fase proliferativa tem lá o seu dia certinho. Por exemplo, o ciclo tem 28 dias, tem 14 dias até chegar lá. Mas, às vezes, você pode ter 12, 10, 13, 15, 16 dias de fase lútea, porque ela não é tão certinha como na fase proliferativa. Tá, deixa eu ver aqui uma outra pergunta. É, mais ou menos isso aí, você foi bem. Agora, deixa eu te falar, eu vou falar essa aqui é interessante. Síndrome Luff. Isso, bom, gente, isso aí, o pessoal tá careca de medo disso aí. O pessoal pergunta muito sobre isso. Só que antes de eu responder a síndrome Luff, eu queria falar com vocês que estão assistindo o seguinte. Bota o dedinho no coraçãozinho ali, gente, e manda direct para quem vocês conhecerem, porque essas lives que acontecem comigo e com o Rodolfo, como a gente faz muita live, é raro, a gente agora tá ficando junto, então tá. O que é a síndrome de Luff? Teoricamente, é exatamente isso que o Rodolfo estava explicando. Você não ter fase lútea, ou se você tiver essa fase lútea, que é essa fase depois que você ovula, ela tiver com pouco hormônio progesterona. Por quê? O que acontece? Você tem uma primeira fase, como ele explicou, que é proliferativa. Então, quando você menstrua, a primeira coisa que acontece é que o teu endométrio começa a ser preparado, o bercinho onde vai ficar o neném, começa a preparar o endométrio, que é o quê? Que é como se fosse aquele lençol que ia estar no bercinho. É como se o lençol fosse crescendo. Quando ocorre a ovulação, esse lençol fica, que é a fase proliferativa, ele fica, vamos dizer assim, mais específico, mais fofo, para poder receber esse embrião. Para ele ficar mais fofo, ele precisa de progesterona. Então, na síndrome Luff, teoricamente, o seu folículo, quando virou um corpo lúteo, depois que ele soltou o óvulo, ele não era bom o suficiente para poder ter a progesterona. Só que a verdade é que isso é raríssimo. É muito difícil fazer esse diagnóstico. Então, assim, eu acho que eu peguei pouquíssimos casos, e olha que eu tenho alguma experiência com isso, de síndrome Luff. Então, não se preocupe com isso. Pode acontecer que em um mês a sua ovulação não foi boa. Gente, isso pode acontecer. O seu corpo é falho. Quantas coisas acontecem falhas com você? Então, isso pode acontecer, a gente tem que estar tranquilo para isso. Não é que você tem uma síndrome, não é que você tem que fazer exame, não é que você tem que criar a ansiedade que vai te atrapalhar a engravidar por causa de uma síndrome que talvez você não tenha, porque aquele mês as coisas não andaram como tinham que andar. Por isso que as pessoas engravidam em 12 meses, 90% engravidam em 12 meses, porque várias coisas vão entrando no lugar até que acontece a gravidez. Não é isso, a gente não é um reloginho, né? A gente não é um relógio. Nosso ainda mais com isso, né? Nosso organismo ele funciona de maneiras completamente diferentes, de acordo, às vezes, com o que você está passando emocionalmente, né? Porque, gente, é hormônio, é sistema nervoso central. Quantas pessoas aqui falam, nossa, minha menstruação adiantou? Por que será isso? Por causa dessas questões dos hormônios que são controlados pela sua hipófise, pelo hipotálamo, que é tudo aqui dentro, tudo dentro do seu cérebro, organizando a liberação desses hormônios. Manda outra aí, Ivan. Por que sinto muita dor ao romper o ovário? Então, antes, só para dizer, nem todo mundo sente dor quando ovula. Exatamente. Por favor, gente, vamos lá. Não fica tentando falar assim, eu não sinto dor, eu não ovulo. Tem algumas pessoas que podem se considerar isso uma bênção ou não, ter dor quando ovula. E aí, Rodolfo? Vamos lá. Gente, imagine que... Já viram já brincou daquelas bolinhas de encher água, Ivan? Já brincou com aquilo ali?
Então, imagine que o seu folículo é mais ou menos uma bolinha de água. Mas, claro, gente, não é água líquida, é tipo um gelzinho, assim, não é aquela coisa assim também. Então, imagine que aquilo estoura. Quando aquilo que estoura sai e rompe no ovário, o óvulo é capturado pela trompa e automaticamente tem um pequeno sangramento. Esse pequeno sangramento vai cair assim lá embaixo, ali, ó, que a gente chama fundo de saco de Douglas, que é ali perto, ali na região ali embaixo, perto do seu reto, onde você sente dor. Dentro da barriga, né? Dentro da barriga. Sim, dentro da barriga. E aí vai irritar ali a sua parede abdominal. E aí provavelmente vai dar um pouquinho de cólica, vai dar um pouquinho de dor. Mas não é todo mundo que tem isso. Aliás, isso é muito menos comum do que comum isso acontecer. Não é verdade? É verdade, é isso aí. E aí não adianta ficar preocupada, porque eu não estou sentindo isso, eu não vou ovular, não, gente. Tem nada a ver. A maioria das vezes a ovulação não dá sinal. Senão a gente conseguiria engravidar muito mais fácil do que antes. O interessante, Ivan, é que às vezes tem mês que você pode sentir, tem mês que não. Então isso varia muito. Não significa que no mês que você não sentiu, você não ovulou. Pelo contrário, você está ovulando, mas não houve essa irritação aí lá da barriga e você sentiu que está ovulando. Rodolfo, fala um pouquinho do nosso curso antes de eu continuar. Curso não, do nosso webinário. Tu já tá dando a dica. Foi, Ivan. Assim você vai estragar a surpresa. Só quem está presente ouviu. Gente, olha, mais uma vez aqui convidando vocês para o nosso webinário, que vai ser incrível. Vai ser como se fosse essa live aqui, mas muito mais do que 1 hora, onde nós vamos responder muitas perguntas de vocês. E eu te garanto, não vai ficar uma pergunta sem ser respondida. E acho que eu estou prometendo aqui que o nosso webinário vai durar 3 horas, Ivan. Não tem problema. Nossa mulher vai matar a gente, vai puxar é pra elas. Tem que combinar com a patroa antes. Fala, ó, vou ficar 3 horas lá no webinário. Mas explica pra eles. Cuida das crianças. Explica onde é que faz o cadastro. Então, você vai clicar lá no link. O Dr. Ivan até hoje botou um story sobre isso. Eu vou botar também depois dessa live. E se você clicar no nosso perfil, você vai clicar lá no... Como é que é o nome daquilo ali? Linktree. E você vai ter um acesso direto ali para se cadastrar nesse webinário, que vai ser incrível. Vai lá, responde essa pergunta. Ovários, então, para quem não sabe, SOP, para quem já tem, já sabe, mas SOP, que é ovário policístico, interfere na ovulação? Sim. Então, normalmente, quem tem ovário policístico não está ovulando todo mês, tá? Não são todas, mas a grande maioria não está ovulando no ovário policístico. Então, o ovário policístico sim atrapalha. Então como é que eu vou fazer? Eu vou tomar indutor? Não, você não vai tomar indutor. Primeiro você vai fazer as mudanças de vida. Veja aquele meu videozinho lá no IGTV de como engravidar naturalmente com ovário policístico. Ah, mas eu já sou magra. Faça exercício físico, acerte sua dieta. Mas eu já estou fazendo isso. Procure um especialista em reprodução assistida e eu vou até falar para vocês. Entrou aqui um grande amigo meu, que eu gosto muito, né, que é o Ricardo Bruno, que também entende muito de ovário policístico. Então, assim, vocês têm que procurar grandes especialistas, como eu, como o Rodolfo, como o Ricardo, que possam também ajudar vocês com outras maneiras. Às vezes só isso, mas uma grande proporção de pessoas a gente vai conseguir resolver com as questões de mudança de hábito. Se você perder 10% do seu peso corporal, desde que você não seja magra, é claro, né? A gente não está também nisso, porque também pode atrapalhar, você aumenta muito as suas chances de ovulação. Né, Rodolfo? Na verdade, Ivan, nem 10. Esse último congresso teve um cara falando que 5% já ajuda muito. Olha que beleza. Que legal. É, verdade. 5%. Só um detalhe, né, Ivan, que muita gente às vezes se confunde. A gente não trata o ovário policístico com pílula para quem quer engravidar, tá, gente? A pílula não vai curar o seu ovário policístico. Ela só vai tratar os sintomas. Mas quem quer engravidar, não adianta tomar pílula. Tem que fazer exatamente isso aí que o doutor Ivan falou. Mudar hábito. Hoje, por exemplo, Ivan, a gente acha, né? Ah, só as gordinhas que têm ovário policístico e resistência insulínica. Hoje eu atendi uma mulher super magra, com IMC de 21, que tinha uma resistência insulínica absurda. Então não é só de quem tem um sobrepeso. Ô, Rodolfo, um dos maiores desafios no ovário policístico, eu sei porque meu mestrado foi em ovário policístico, então
um dos maiores desafios hoje no ovário policístico é conseguir criar um critério, você pode ver que a gente está sempre mudando isso, de que a gente consiga colocar todos os casos, sem colocar gente de mais e sem colocar gente de menos. Então tem sido um grande desafio para a gente. Então, Rodolfo, estou te dando um presentinho agora para você. Cadê o próximo? Teste de ovulação é eficaz? Substitui o ultrassom seriado? Ah, tá, porque agora que apareceu para mim. Olha, gente, deve estar com delay, né? Não, gente, não substitui, como a gente acabou de falar aqui. Esses testes de ovulação, eles não são tão eficazes assim. Sabe o que é legal também, velho? Quando fazer o teste de ovulação? De manhã ou de noite? E aí, gente, faz de manhã ou de noite? Depende. Eu prefiro que faça de manhã, mas tem gente que prefere que faça à noite. Mas geralmente o pico ovulatório é de manhã. Tá, gente? Geralmente, na grande maioria das mulheres, o pico ovulatório é de manhã. Então, se você fizer de manhã, talvez você já esteja ovulando. O teu ideal é fazer à noite, que você vai pegar o iniciozinho desse pico, vai namorar, vai ovular de manhã, e aí você vai conseguir engravidar. Então, assim, o teste de ovulação é eficaz? Sim, ele ajuda muito. Mas ele jamais vai substituir a ultrassom seriada. Porque só na ultrassom seriada que você vai acompanhar lá o crescimento desse folículo, que ele geralmente rompe acima de 18 a 20 milímetros. E aí, você depois que vê que você ovular, você faz uma outra ultrassom, que é para avaliar o quê? A ovulação. Aí você vai ver o quê? O corpo lúteo. Se você faz uma ultrassom seriada, acompanhou, viu lá o crescimento do folículo, sentiu os sinais da ovulação, fez lá uma ultrassom após a ovulação e viu o corpo lúteo lá, você tem grandes chances de ter ovulado. Muita gente esquece, né, dessa ovulação do corpo lúteo, né, Ivan? O pessoal vê até o folículo ficar grande. E aí depois não vê mais. Mas é muito importante você fazer um ultrassom com 4, com 6 dias depois, para avaliar se realmente teve o corpo lúteo. E aí, se você... E ter certeza se o plano de saúde, né, Rodolfo? Muitas das vezes o plano de saúde não autoriza, gente. Só para vocês terem uma ideia. Um absurdo. Um absurdo. Um absurdo. Ó, essa aqui também é boa. Depois da indução da ovariana, quanto tempo a medicação sai do organismo e o inchaço desaparece? Então, a grande questão é o seguinte. Eu não vou falar da fertilização. Vamos falar da indução da ovulação para quem está tentando engravidar naturalmente no namoro programado, que eu acho que é o tema da nossa live. Vamos focar nisso aqui, tá, Rodolfo? Então, o que acontece nisso? Acontece que, se for o citrato de clomifeno, o vulgar clomide, ele tem uma forma híbrida chamada, um isômero chamado Z-clomifeno. O Z-clomifeno pode ficar até 3 meses no seu organismo, induzindo você a ter outros ciclos. Então, não é incomum a mulher tomar o clomide um mês, ovular e não engravidar. Não tomar mais e no outro mês ovular e no outro ovular também. Porque ele fica no organismo, o Z-clomifeno fica no organismo até 3 meses. Então, o inchaço vai desaparecer aos poucos por causa da retenção hídrica. Mas a tendência é que você não tenha muito, tá? Se a pergunta foi... Eu acho melhor a gente não entrar na questão da FIV, para a gente não confundir os temas aqui. Mas em termos do... Agora, se você usou o letrozol, parou de usar, você não vai ter mais efeito, tá bom? E você acabou de falar pedir um favor. O nome dos indutores de ovulação. Sim. Não tem saída, não tem saída. Ó, gente, não é para tomar, jeito. Tá? Não tem tom. Só não tome. Ô, Rodolfo, vou te pedir um favor. Você sabe o que você pode fazer? Você consegue... O meu celular, se eu fizer isso, vai travar. Você consegue voltar as perguntas para a gente começar a responder as perguntas aqui do pessoal? Deixa eu ver aqui. Por quê? Nossa, tem tanto. Porque é o seguinte, as outras perguntas que a gente tem lá, a gente tem mais umas 50 perguntas. São muito parecidas com tudo que a gente respondeu. Vai pegando algumas perguntas que você falou o nome dos indutores aqui. Já anotou, né? Olha, olha lá, hein? Olha lá, aquele negócio do trigêmeos, do quadrigêmeos e tal. Olha lá, hein? Tem uma eu falei, mas não falei a dose. Eu não indiquei. Tem alguma chance de engravidar com esse diagnóstico aqui? Trompa direita permeável, com aspecto de dilatação cística do pavilhão, obstrução tubar esquerda ao nível da sua zona íntima. Olha,
Não, pelo que eu tô percebendo aqui, é uma acho que a só trompa ou é duas? eu acho que a trompa esquerda dela tá comprometida, mas a direita não tá tão boa assim. Teoricamente, sim, né, Ivan? O que eu falo para os pacientes, Ivan? Todo mundo fica preocupado com o diagnóstico de histerosalpingografia, que é o exame que a gente faz para avaliar as trompas. Eu falo o seguinte, Ivan, qual é a melhor maneira se você vê que um carro está andando? É você ligando ele. Você ligou ele, ele andou, andou. Então, qual é a melhor maneira de ver se as suas trompas estão funcionando ou não? Se você engravida. Não é verdade, Ivan? Se você está engravidando, não interessa o diagnóstico do pode ter sido. Se você engravidou depois de um tempo, as suas trompas estão funcionando. Por isso que é bom esperar um ano para avaliar se realmente essas trompas aí vão ter a capacidade de pegar mas o um óvulo. ano se ela tiver menos de 35 anos, né? Sim, exatamente. Eu sou um pouquinho mais cuidadoso em relação a isso. Eu combino com elas o seguinte: se ela tem uma trompa aberta só, isso não tem nada escrito, por isso que a gente não tem um padrão, eu e você, né? Porque não tem nada escrito. O que eu faço com as minhas pacientes eu faço um namoro programado, onde ela tem que ovular do lado da trompa ruim. Da trompa boa, desculpa. Se isso não acontece, 3 a 6 ovulações, aí eu já indico o tratamento. Porque eu também fico, às vezes, isso. com medo da gravidez tubária, um pouquinho da gravidez tubária. Tem risco, né? A gente tem que alertar ela disso. Ó, às vezes é aquela trompa enovelada, toda emboladinha, a gente fala, talvez você tenha um risco de ter uma gravidez na trompa. Porque as pessoas e a outra coisa que ela falou... Né? E a outra coisa que ela falou foi da dilatação. Isso. Então, se ela tiver hidrossalpinge, aí para tudo. Porque ela tem que tirar essa trompa. E não tem que ficar triste que vai tirar a trompa. Porque senão aquele líquido que tem ali dentro da hidrossalpinge, ela entra para dentro do útero e limpa o embrião, coitadinho. Então, assim, se tem hidrossalpinge nessa possibilidade, aí não adianta nem tentar isso que a gente está falando. Você tem que tirar essa trompa primeiro. E aí já aproveita que está em cirurgia, né? Seu pai que é craque nesse negócio aí também, já faz a cromotubagem, você e seu pai, já vê se a outra trompa está direito, para poder dar um prognóstico para ela também, não é isso? Exatamente. Deixa eu pegar aqui mais perguntas para você aqui. Vê se você vê uma de ovulação para te manter no tema. Então, isso é legal. Tem um cisto de 5 centímetros no ovário. Consigo engravidar? Bom, a primeira coisa é entender por que você tem um cisto de 5 centímetros no seu ovário. O que pode acontecer, gente? Pode acontecer que aquele folículo que ia crescendo desde o início do ciclo, ele não rompa, não tenha LH suficiente, ele não faça a ovulação, ou mesmo ele rompa e depois encha de líquido, de sangue e tal. E aí ele vai formar um folículo, um cisto grande. O problema é que quando o cisto passa de 4 centímetros, a gente precisa entender por que ele se tornou 4 centímetros, porque não é comum ele chegar a mais do que 4 centímetros. Então, a minha recomendação para você primeiro, não faça exercício físico, tem risco desse cisto levar a uma torção do seu ovário, toma muito cuidado com isso, tá? Não faça esforços e tal, e procure um ginecologista para que ele possa avaliar. É realmente 5 centímetros? É realmente um cisto somente simples? Tem mais alguma coisa? Porque nesse caso aí, eu não me preocuparia inicialmente com a gravidez. Eu acho que eu me preocuparia mais em identificar o que é esse cisto e quais os riscos que eu tenho inerente a ele. Tem muita gente, Ivan, que fica com medo do cisto hemorrágico, não é verdade? Porque às vezes, gente, como eu falei, quando rompe o óvulo, sangra. E às vezes esse sangue fica sangrando ele para dentro do ovário e faz um cisto hemorrágico. Isso, gente, some no próximo ciclo. Então isso não fica ali toda a vida. Tem gente com medo desse diagnóstico. Mas eu fiz um ultrassom de um cisto hemorrágico. Gente, isso aí é só observar. Se no próximo ciclo menstrual vai acontecer, porque ele some automaticamente disso. O único cisto que permanece ali e que você tem que tomar cuidado é o endometrioma, que é um cisto de endometriose, e aí você tem que investigar porque você tem 70% de chance de ter essa endometriose em outros lugares. Então, se por acaso alguém viu ali um cisto que permaneceu, um aspecto ali de endometrioma, procure o teu ginecologista e procure investigar a endometriose, gente. Isso é muito importante. E tem um problema do endometrioma que a gente sabe que ele vai consumir tecido normal do ovário e vai reduzir a sua reserva ovariana. Tá? Porque para cada 1 milímetro de tecido normal alterado, você está perdendo 100 óvulos. E se precisar operar, você tem que escolher um médico muito bom. Você que está com esse cisto de 5
de 5 centímetros, se você tiver que operar, porque tem uma chance, porque está com mais de 4 centímetros, escolha um cirurgião ginecológico com o olhar de reprodução. Ele não pode tirar o seu ovário. Ele tem que ser mãos de pelica para poder mexer nesse ovário, tá? Porque de qualquer pedacinho de ovário normal, ele está tirando reserva sua. Então, fica de olho. Né, porque Hã? Não, de preferência, não opera. Evita operar, né? Tenta avaliar como tirar esse cisto com outras coisas, tomando pílula, alguma coisa assim, né? Vendo uma estratégia do seu ginecologista. Olha uma pergunta que surgiu aqui. Eu tenho um ovário só. Como que funciona? Continua ovulando? E aí, sim. Claro, né, então, gente? A primeira coisa é saber o seguinte. Se você tem... As pessoas... Tem duas coisas que eu acho interessante falar. É o seguinte. Eu tenho os 2 ovários, mas eu tenho uma trompa obstruída. Significa que um mês eu vou ovular num ovário e outro no outro? Não. Não, isso não existe. Todas as vezes em que você tem uma trompa obstruída, mas tem os 2 ovários, suas chances de gravidez caem em 33%. Não é 50%? Não é 50%. Existe um ovário que é predominante. E o problema é que normalmente o ovário predominante é onde está o problema. Quase sempre que a gente vê isso. Mas existe um ovário predominante. Na verdade não, porque às vezes, por exemplo, é uma endometriose e como aquele ovário tem um folículo que produz a maior quantidade de estrogênio, a endometriose vai para aquele ovário e dá problema naquela trompa. Então é muito comum isso acontecer. Então a grande questão então a primeira coisa é a seguinte, eu tenho os 2 ovários, tenho uma trompa obstruída, minhas chances de engravidar vão cair em 33%. Desde que a outra trompa esteja normal. E normal é exatamente o que o Rodolfo falou. Não é um cano. A trompa tem cílios. A trompa tem uma função. Às vezes o cano está normal, o líquido passou, mas o negócio não está direito. A segunda coisa, eu só tenho um ovário e só tenho uma trompa. Se minha trompa estiver normal, você vai ovular todo mês. Aquele ovário vai ovular todo mês. O que vai acontecer é que a sua reserva ovariana, a quantidade de folículos que você vai ter no final, ela caiu. Então, você tem que otimizar o teu tempo para poder engravidar. Mas se você só tem um ovário, se sua trompa está normal, legal. Eu tô vendo muita pergunta aqui, Ivan, sobre coisas que não tem muito a ver com ovulação, gente. Desculpa, mas a gente focou aqui na ovulação, né, Ivan? A gente gostaria muito de responder outras lives, né, para poder... a gente vai ter outras lives para poder responder outras coisas. Nós vamos responder essas perguntas, né, Ivan? Tudo, essas perguntas não sobre ovulação, a gente vai responder aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa que a gente não... É possível ovular logo após a menstruação? Tipo, ela menstruou e logo após ovulou? Não, gente, geralmente não. Geralmente você só ovula com 14 dias depois da menstruação. Lembra lá do seu ciclo menstrual lá. Geralmente é muito difícil você ovular com 6 dias, com 8 dias. Não dá tempo do folículo crescer. Pode, mas é raríssimo, né? É muito raro. É muito raro. Tem um estudo, Rodolfo, de um caso muito raro. Eu só vou contar isso porque eu acho muito interessante. Um dos meus mestres chamava Paulo Canella. Paulo Canella foi o catedrático da UFRJ, um cara que me ensinou muita coisa. E ele tinha um trabalho que ele fez que chamava coelização feminina. O que é isso? Significava que existiam relatos de casos de mulheres que tinham sido estupradas, menstruadas e tinham engravidado. Mas são casos raríssimos. Então, assim, o normal é exatamente o que o Rodolfo falou. Você vai ovular no período ovulatório. Não vai acontecer em outros lugares. Pode acontecer? A gente sabe que não é matemática. Isso pode acontecer, mas é raríssimo. É igual a outra história. Você não vai se preocupar com isso. Exatamente. Tem muita gente aqui falando, Ivan, dessa dor da ovulação permanecer por mais tempo do que apenas um dia. Se você tem isso, gente, e essa dor, ela permanece, depois aumenta quando você menstrua, como a endometriose, né, é uma patologia que irrita ali a barriga, e aí cai um sangue ali que já está meio que irritado, no lugar irritado, irrita mais ainda, e aí quando você vai menstruar, irrita mais ainda. Então é bom investigar essa questão da endometriose, você que tem essa dor aí que perdura aí durante muito tempo no pé da barriga. O pessoal tá pedindo para desligar aqui os comentários porque a live tá travando. A live tá travando, gente, porque realmente tem muita pergunta, Ivan. Eu aqui não tô dando conta não, cara. Peraí, deixa eu ver como eu posso... Mas se eu desligar os comentários, você não vai ver as perguntas. Olha que legal, ó. Responde essa pergunta aí. O Trogestan, que é a progesterona que a gente dá, né, sintética, quer dizer, essa é natural, né? Mas usar a progesterona, Ivan,
depois da ovulação ajuda ou não? Fala pra mim. Então, a primeira pergunta é o seguinte: você sabe quando você ovulou? Isso aí. Por quê? Eu conheço um monte de gente que fala para mim, um monte de paciente chega e fala assim: não, eu uso o Trogestan porque eu tenho medo da síndrome LUF, da falta de ovulação, e aí eu tomo a progesterona. Mas espera aí, existe um problema, gente, um problema de mecanismo. Se você tomar a progesterona antes do LH dar o pico e você ovular, ele não funciona, você não ovula. É exatamente a pílula anticoncepcional, ela não é estrogênio e progesterona, é o progesterona que bloqueia a ovulação. Por isso que existe pílula só de progesterona. Vocês nunca ouviram falar em pílula só de estrogênio. Pílula só de progesterona. Por isso que tem DIU de progesterona. Por isso que tem implante de progesterona. Por isso que tem injeção de progesterona. Porque é a progesterona que bloqueia a ovulação. Então, entenda, se você errar o dia da sua ovulação e tomar o Trogestan, provavelmente você vai bloquear a sua ovulação antes de fazer. Então, se você vai usar o Trogestan, converse com o seu médico, porque ele vai te falar, você quer usar o Trogestan? Então vamos ter certeza que você ovulou primeiro, e aí sim você pode usar o Trogestan. Então, é aquilo que a gente está falando, não adianta tomar remédio por conta própria. O remédio, ainda mais essa parte hormonal, a ovulação é muito delicada, é uma flor. Você tem que tomar conta dela. Se você não tomar conta muito bem dela, essa flor não desabrocha. E se você botar muito adubo ou muita água antes, ela afoga. Então, não adianta tomar remédio sem saber antes, tá? Tem muita gente, né, Ivan, que o ginecologista passa lá progesterona no final do ciclo, a partir do 16º dia do ciclo, 14º, achando, que tomando isso eu vou ovular. Gente, na verdade, o ginecologista passa isso para você completar o ciclo menstrual e começar a ciclar. Mas nem sempre você usando a progesterona de segunda fase, que a gente fala, necessariamente vai fazer com que você ovule. Por isso que é prestar atenção em toda essa questão da ovulação, principalmente você que tem essa deficiência da progesterona, que está muito ligada ao ovário policístico também, né, meu amigo? Rodolfo, conta pro pessoal que chegou agora no nosso webinário. Gente, você que está chegando agora, olha, nossa audiência foi boa hoje, cara. Rapaz, obrigado por estarem conosco até agora. Faltam 7 minutinhos para acabar muito essa live, obrigado. Infelizmente. Mas você que está chegando agora, nós estamos aqui, eu e meu amigo Ivan, né, por tantas perguntas no direct do Instagram, né, Ivan? E a gente não consegue responder a todo mundo. E aí a gente eu fico até de madrugada respondendo. A gente tenta, mas é difícil. Aí a gente criou esse webinário para justamente responder essas perguntas. E o webinário, a vantagem dele é que não tem essa limitação de 1 hora do Instagram. Então a gente vai ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, vamos que vamos respondendo as perguntas todas de vocês, até vocês aguentarem. Só que para isso vocês têm que se cadastrar com o seu e-mail, com o seu nome, nesse... eu não esqueço o nome desse negócio, mano. Linktree. Tem lá no meu perfil. No Linktree. Isso. O seu já está lá no webinário? Não, eu vou botar agora depois dessa live. O meu tá lá e também tá no Stories. Então é só ir lá e se cadastrar, eu vou botar tá, gente? No Story também. Porque só vai participar quem vai se cadastrar. Tem um bônus, que é, por exemplo, tem um grupo de WhatsApp e de Telegram que a gente está fazendo. Por exemplo, hoje eu fiz um podcast, não foi, Rodolfo? Sim, eu tive um intervalo lá no consultório e eu fiz um podcast e foi um negócio exclusivo que só quem estava no grupo recebeu. Entendeu? Exatamente. Então, assim, que de volta e meia a gente vai ficar dando algumas dicas. Então, isso assim, para quem quiser se cadastrar, seria ótimo. Nós vamos ter outras lives. Lá também nos grupos a gente vai avisar quando a gente coloca alguma coisa no Reels, quando a gente publica alguma coisa, entendeu? É bem legal. Rodolfo, vamos lá, manda mais uma aí, tem tempo. Falta 5 minutos. Não vai falar sobre a surpresa, não? Só no final mesmo? Não. Surpresa só no webinário. A gente vai falar sobre a surpresa. A surpresa então é o webinário. Não, então beleza, então beleza. Tem gente perguntando, eu uso cicloprimogina. Isso impede de ovular ou não? Você, garotão. Eu respondi. Oi, pra mim? Oi? Você vai responder? Gente, a cicloprimogina, na verdade, ela não é uma pílula... Ela é uma pílula de 2 fases. Ela tem lá a primeira fase, o estrogênio, que é o hormônio da primeira fase do ciclo menstrual, e depois ela muda para a progesterona.
Se você ler a bula da cicloprimogina, vai dizer que não evita de você ovular. Teoricamente, ela fala que você ovula. Mas, por ser pílula, claro que ela está evitando a sua ovulação. Mas ela não é um método, não é um método anticoncepcional. A cicloprimogina é justamente esse nome, para você ciclar o teu ciclo menstrual, para depois a gente tomar alguma atitude para fazer você ovular. Então, assim, eu estou tomando cicloprimogina para me proteger? É errado. Você não vai ficar protegida. Usa uma pílula anticoncepcional. A cicloprimogina, ela, apesar de estar nessa categoria, mas ela não é uma pílula anticoncepcional, tá bom, gente? Vai lá, Ivan, você agora. Legal, manda, escolhe uma para mim aí. Tem, ó, só avisando o pessoal, lá no meu perfil tem um negócio assim, escrito Linktree Dr. Ivan Pena. Se você clicar lá, tem lá o grupo para você entrar. Isso aqui é legal, Ivan. E ter tudo. Ó, se tomar medicamentos de ovulação, pode crescer o mioma? Muita gente tem na verdade, o que acontece? O mioma ele é dependente de alguns hormônios. Mas o tempo que você vai usar essa medicação de indução não é o suficiente para esse mioma crescer assustadoramente. Então você não vai se preocupar com isso. É diferente da endometriose. A endometriose, sim. Tanto que a gente tem que tomar cuidado com alguns casos em que a gente não consegue nem fazer a fertilização antes de operar. É muito raro. Mas, por exemplo, eu tive agora uma paciente que estava com uma lesão na cárdia, que é uma parte do intestino. E essa lesão ia estenosar o intestino dela, fazer obstrução intestinal. Estenosar ia fechar. Então, desculpa, é verdade. Desculpa. Ainda mais eu que costumo não fazer isso. Fechar o intestino e não deixar passar nada. Comida, fezes, nada. E aí, então, ela vai ter que operar antes da gente fazer a fertilização. Então, não tem saída. Mas, normalmente, para o mioma, não. Rodolfo, dá para mais uma e depois se despedir. Olha que pergunta legal. Eu ando tão desanimada e sem libido. Isso influencia na minha chance de engravidar? Então, isso é uma coisa legal da ovulação. Quando você está ovulando e os seus hormônios estão, teoricamente, bem regulares e agindo de uma maneira correta em você, o seu libido aumenta. Então, até que pode ser considerado até um sinal da ovulação, você no período fértil, atacar o marido, seu libido aumenta, porque é uma questão do organismo. Você ovula para procriar, para permanecer espécie. Então, desde lá, de antigamente, muito antes da criação, Deus criou para você, no dia da ovulação, ficar mais fértil e aí ter um libido aumentado. Ah, mas eu não estou com o libido aumentado. Então tem que avaliar aí mais ou menos como é que está essa questão hormonal em você. Isso é muito importante. Não é, Ivan? Fala aí. É isso aí. Então eu queria que agora, a gente está faltando 2 minutos e meio, eu queria que você se despedisse, que eu vou me despedir e falar de novo, que as pessoas estão perguntando como é que entra para os grupos. Gente, foi um prazer participar dessa live. Obrigado, meu amigo, por esse convite. Eu acho que foi a live com a maior participação que eu já tive, mais de 500 pessoas aí nos vendo. Foi incrível. Espero ajudar vocês mais e mais através dessas outras ferramentas que eu e meu grande amigo aqui estamos criando para vocês. Tá, e obrigado olha só, pelos elogios, que tem muito elogio. Pô, vocês são incríveis. Legal. Como é que é o pessoal? O astral das suas lives são legais. É porque nós amamos o que nós fazemos, né, Ivan? Quem ama o que faz com gosto. É isso aí. Gente, então, queria agradecer muito a todo mundo que esteve aqui pelo perfil, pessoal que veio pelo perfil do Rodolfo. Para quem não sabe, quando eu comecei, há uns 4, 5 meses atrás, foi o Rodolfo que me ensinou tudo. A gente estava sentado uma vez lá na clínica, na Fert Rio, eu e ele, lembra, Rodolfo? E você, não, cara, você tem que fazer isso. Tem que fazer, eu não sei se eu vou fazer, Rodolfo. E hoje a gente está aqui e está muito legal. E com outros planos, né? E a gente vai começar com esse webinário, que a gente vai ter mais chances de falar. Você viu, a gente respondeu pouquíssimas perguntas, a gente quer responder tudo. Então, esteja presente nesse webinário. De novo, você quer se cadastrar lá no Linktree do meu perfil, tem lá o webinário gratuito, é só marcar lá, dia 11 de agosto. A gente vai avisar isso outras vezes. E você já entra num grupo do Telegram e do WhatsApp, que é um grupo que vai dando informação. A gente não está lá, gente, só para avisar. Mas ele vai avisando um monte de coisas e tem algumas coisas exclusivas, como, por exemplo, um podcast que a gente vai colocando e tal. Mas eu, Rodolfo, eu queria te agradecer muito. Essa live vai ficar gravada. Também foi a melhor live que eu já tive, meu amigo, em termos de pessoas também, é sempre um astral maneiro estar aqui com você. E é isso, Deus protegendo a gente dos olhares gordos, né? Mas a gente vai estar sempre aqui. Amém, né? Amém.
Deus abençoe, meu amigo. Paz sobre vocês todos. Deus abençoe a todos. Pai, todo mundo engravidar, em nome de Jesus. É isso aí. Beijo. Tchau, até logo.